tudo que eu quero, vou ser feliz. Problema. Adão e Eva, que viviam assim no paraíso, pisaram na jaca e destruíram a nossa felicidade. É isso que está escrito quando diz que Deus expulsou Adão e Eva do paraíso e ainda colocou um querubim lá na porta com espada para impedir de entrar. Os marxistas que insistem que querem um paraíso aqui na Terra, né, eles estão brigando com esse querubim. Eles querem entrar no paraíso terrestre outra vez. Preocupa não, o querubim não vai deixar. Vocês vão se lascar. Mas aí Deus, de lá do céu, olhou assim e disse: ô louco, meu, os caras se prejudicaram, olha lá, ó. E agora? Já sei, vou dar a felicidade deles de volta. Não foi isso que Deus fez. Deus não nos deu a felicidade de Adão e Eva de volta. Ele fez uma coisa melhor. Ele nos deu a felicidade dele, a felicidade divina, a felicidade do Pai, do Filho e do Espírito Santo. A felicidade divina, ele veio a este mundo, se fez homem para nos dar a felicidade divina. Então, gente, todos os seres humanos querem ser felizes. Para você enxergar que você quer ser feliz, você não precisa ter fé católica. Isso é um fenômeno universal. Todos os seres humanos querem ser felizes. Segunda coisa, todos os seres humanos que forem honestos verão que esta felicidade não é acessível nesse mundo. Por que essa verdade, embora ela seja uma verdade óbvia, as pessoas não enxergam essa verdade? Veja, isso é fundamental no processo educacional. Nós estamos num mundo em que as pessoas insistem que serão felizes nesse mundo. E educam os seus filhos para buscar a felicidade neste mundo. Agora, o que é que você diria de uma pessoa? Vamos lá. Eu tenho 49 anos, vou fazer 49 segunda-feira. O que é que você diria de uma pessoa? Vamos tirar a idade da razão aí, dar um desconto de 7 anos, né? Então, ficou 42 anos. O que é que você diria de uma pessoa que durante 42 anos fica batendo a cabeça numa parede e insistindo que ali vai abrir uma porta? Ele vai lá, a porta não abre. Vai lá, a porta não abre. É uma parede. Não, mas vai abrir uma porta. E 42 anos insistindo que ali vai abrir uma porta. O que é que você diria de um ser humano desse? Que é louco. Vou internar. Chama o SAMU. Traz uma camisa de força. E por que é que você insiste que ali vai abrir uma porta quando você está vendo que não vai abrir? Por que é que você insiste que vai ter felicidade no pecado quando você está vendo que não tem felicidade lá? Por
Por que as pessoas pecam? As pessoas pecam porque querem ser felizes. Mas procuram a felicidade no lugar errado. A palavra pecar, pecado, quer dizer errar o alvo. Em latim, pecar é isso. Em grego, hamartia é isso. Em hebraico, hatá é isso. Errar o alvo. Os arqueiros da tribo de Benjamim eram capazes de acertar um alvo a não sei quantos metros de distância sem hatá, sem pecar. Um alvo, uma finalidade. Existe uma finalidade. O que é pecado? O pecado é você errar o alvo. Você foi feito para ir para lá, mas você está indo para outro lugar. Nós procuramos a felicidade onde ela não se encontra. Por que é que as pessoas insistem que vão encontrar a felicidade aqui neste mundo? Gente, para enxergar que você não será feliz nesse mundo, você não precisa de fé católica, você só precisa de um pouquinho, assim, de virtude humana, para aguentar uma verdade dolorosa. Até o Sartre conseguiu essa virtude suficiente. Por que é que os existencialistas insistem que a vida humana é náusea, é tédio, é angústia, é dor, é morte, é sem sentido, né? Porque não existe Deus. Se não existe Deus, não tem finalidade. Se não tem finalidade, eu não vou alcançar a felicidade. Se eu não vou alcançar a felicidade, essa vida, essa porcaria que está aí. Só precisa de um pouquinho de honestidade para você enxergar isso. Depois que a coerência dele são outros 500. Não estou dizendo que Sartre era santo. Estou dizendo que quando filósofos ateus como Heidegger dizem que o ser humano foi jogado nesse mundo. Em alemão, werfen é jogar. Uma coisa que foi jogada é geworfen. A qualidade abstrata do que foi jogado é Geworfenheit. Ou seja, você foi vomitado no mundo. Essa é a característica do homem. Ninguém te dispôs, não houve uma inteligência que dispôs você para vir aqui. Você foi jogado, você foi vomitado. E você não será feliz. Esse é um mundo sem Deus. Ou seja, para enxergar que você não será feliz nesse mundo, você não precisa da revelação divina, você só precisa de um tiquinho de honestidade assim. Mas nós preferimos, ao invés de abraçar essa verdade dolorosa, nós preferimos ficar batendo cabeça na parede. Não, agora vai dar certo, agora vai dar certo, agora vai dar certo, agora vai dar certo. Só que acontece o seguinte, as pessoas têm um limite de tolerância nesse negócio de bater a cabeça na parede. Antigamente, quando as pessoas viviam uma vida muito pouco confortável, eles colocavam desculpa em tudo. Agora que os seres humanos têm o conforto que têm na sociedade atual, não é? A desculpa vai sumindo aos poucos. E aí o que acontece? Você termina deprimido. De tal forma que nós temos um fenômeno que não existia no passado, tem até crianças deprimidas já. Mas onde está a coisa? Está em buscar a felicidade onde ela não se encontra. Ora, nós, por a nossa fé católica, nós sabemos que existe uma felicidade, ela nos foi dada pelo Cristo, e ela está no céu.
O que é que significa educar uma pessoa para a felicidade do céu, para a visão beatífica, para sermos felizes no céu? Estão entendendo o que é que isso influencia tremendamente no processo educacional? Está dando para enxergar? Bom, eu estava contando para vocês uma história de luta de poder. Vamos voltar lá atrás. Nessa luta de poder, lá na Idade Média, Cluny começou a educar as pessoas para o céu. Isso significa educar as pessoas para o céu. E para isso, já que os senhores feudais estavam mantendo os mosteiros acorrentados e impedindo de educar as pessoas para o céu, eles então se uniram ao papado e assim ficaram debaixo da defesa do Papa, embora os papas não prestassem, né? Isso os tirou do poder dos senhores feudais. Ou seja, quando as pessoas estudavam nas escolas monásticas de Cluny, as pessoas entravam na escola e sabiam que iam ter que estudar para o resto da vida. Iam ter que o resto da vida continuar buscando a verdade, contemplando a verdade, né? Tanto na contemplação intelectual, pela luz da razão natural, como na contemplação mística, né? Da vida espiritual que deviam levar. Por quê? Porque um dia, bem-aventurados os puros de coração, porque verão a Deus, nós vamos ver Deus. Essa é a finalidade. E enquanto isso, claro, eles faziam, a vida continuava sendo vivida. Não pensem que não se estudavam as ciências naturais, etc. Não, tudo isso se estudava, mas se estudava como parte de um projeto, não é? Maior. Mas aconteceu que, com a Universidade de Paris, a história do diploma, os caras não estavam mais sendo educados para o céu, eles estavam sendo educados para o diploma. A finalidade última mudou. Para que você quer ir para a escola? Uma coisa chega a dizer, eu vou entrar nessa escola porque eu quero ser santo, estudar a minha vida inteira, servir a Deus a vida inteira porque eu quero ir para o céu. Outra coisa é eu dizer, eu quero entrar nessa escola porque eu quero um diploma. Vocês estão entendendo que isso imanentizou de uma forma trágica? E não somente isso, isso fez com que o projeto intelectual ficasse mesquinho. De tal forma que a geração de Tomás de Aquino foi a última geração e, na verdade, deveria ser Tomás de Aquino e não o rei Sol, o monarca francês, que devia dizer assim, après moi le déluge, depois de mim o dilúvio, porque foi isso que aconteceu. Por quê? Porque uma geração depois, aqueles alunos que tinham ficado contentes com o diploma, pararam de estudar porque eles já tinham diploma. Aí agora eu sou professor, tenho diploma já, eu ensino você. Só que como eu fui parando de estudar, eu gero filhos que sabem menos do que eu. Então, é a famosa história, professor, não precisa disso tudo, a gente só quer o diploma. Aí, estes que disseram isso se tornam os professores da próxima geração, que vão ouvir dos seus alunos, professor, não precisa disso tudo, só quero o diploma.
que vai ouvir da próxima geração: professor, não preciso disso tudo, só quero diploma. Professor, não preciso disso tudo, só quero diploma. E vai baixando o nível. E esta é a longa marcha da vaca para o brejo. De tal forma que, embora o nominalismo tivesse surgido antes de Tomás de Aquino, quando o nominalismo surgiu, ele surgiu como uma lorota, uma bobagem, que ninguém deu crédito. Ou seja, o nominalismo é uma coisa tão ridícula para quem tem uma vida intelectual verdadeira, que os professores olharam para o nominalismo e disseram: quá, 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 um idiota. E pronto. Só acontece o seguinte: depois da morte de Tomás de Aquino, 2 gerações depois, os professores da Europa inteira estavam contaminados de nominalismo. E o que é o nominalismo? Vejam, quando eu digo que eu tenho, que eu penso numa ideia abstrata, por exemplo, o que é um ser humano? Se eu tenho uma noção abstrata de ser humano, uma ideia daquilo que é a substância de um ser humano, eu não preciso de muita coisa para saber que o ovo fecundado no tubo uterino de uma mulher já é um ser humano. Porque eu tenho a ideia de ser humano. Não, mas espera lá, é só uma célula. Não tem cabeça, não tem perna, não tem mãos, braços, olho, nariz, boca, não tem nada, é uma célula. Não pode ser um ser humano. Não, espera lá, vamos pensar, raciocine comigo. Né? Que ali já tem todo o necessário para ser um ser humano. O ovo da galinha. O ovo da galinha, quando ele foi fecundado, ele já tem todo o necessário para o pintinho. A galinha põe o ovo, a galinha choca o ovo, não precisa nem a galinha chocar o ovo, você pode pôr na chocadeira. A galinha não põe mais nada ali dentro, sim ou não? Mas isso porque, em termos de ovos, o ovo da galinha é muito grande. O ovo do ser humano, ele é minúsculo. Ele é microscópico. Então o que acontece? O ovo do ser humano, minúsculo e microscópico, ele tem um prazo de 7 dias para viver. O ovo da galinha, ele pode viver até o pintinho nascer, porque ele tem tudo, todos os nutrientes necessários estão ali. O ovo do ser humano, não. Ele não tem um ciclo gestacional inteiro. Ele não tem alimento para todo o ciclo gestacional. Ele só tem alimento para 7 dias. Se num prazo de 7 dias o ovo humano não, já não vai ser mais ovo, mas tem outros casos, o ser humano, o pequeno ser humano, não grudar no útero da mãe, num processo chamado nidação, e começa a receber nutrientes, não é? Para manter a sua vida, ele morre. Mas a única coisa, e isso a medicina, que cresceu enormemente em conhecimentos, né? Cada vez mais nós temos aparelhos microscópicos que são capazes de descrever o processo inteiro. A medicina corrobora essa verdade, dizendo: não, de fato é isso. De fato, né? Depois que o espermatozoide fecundou o óvulo,
a mãe já não acrescenta mais nada a não ser nutrição. Ora, então você vê que ali tem todo o necessário, não é? É um ser humano que, claro, tem que passar por um processo, mas nós somos um processo. Aí, quando a gente nasce, o processo não está nem completo ainda, ainda tem que fechar o crânio, né? E assim por diante. Então, é um processo. Ora, se você não é capaz de enxergar que a substância de ser humano já está lá, naquele ovo fecundado, eu vou dizer onde é que está a sua dificuldade. Você é incapaz de pensamento abstrato. Mas não incapaz porque você tem um handicap, você é deficiente mental. Não, porque você não tem uma vida intelectual que te levou a pensar abstratamente. Você não foi educado para se elevar acima, me desculpa falar assim, mas vou falar, acima do pensamento animal. Porque o animal não tem ideias abstratas. E esse foi o problema do nominalismo. O nominalismo não era capaz de conceber que havia ideias abstratas. O nominalismo ele procedia como procedem os animais, que é por generalização. Como é que o animal procede? Como é que o animal tem conhecimento? Ele não tem um conhecimento verdadeiramente universal. Ele tem um conhecimento de generalização. Ele faz uma coisa, uma vez faz uma coisa, 2 vezes o negócio funciona, ele aprende por generalização. Pum, 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 pronto. Né? Ele faz uma coisa, você dá uma paulada. Faz a mesma coisa, ele dá outra paulada. Ele aprendeu. Ele é animal. Então, de repente, através do nominalismo, as gerações de professores e de estudantes foram se tornando incapazes de ter um pensamento abstrato. E aqui que está a coisa. Atenção, senhoras e senhores. Eu estou baixando o nível da conversa aqui, contando historinhas para vocês, exatamente por causa da nossa dificuldade linguística e da nossa de uma linguagem filosófica, mas também por causa da nossa dificuldade de alcançar um pensamento abstrato. Eu sei que esse negócio aqui é uma pedreira, mas se você quer se elevar acima de um animal, você precisa disto. Me desculpa falar desse jeito. Me desculpa falar desse jeito. Porque assim, eu tenho medo que o que eu esteja fazendo aqui não seja um convite à leitura da educação segundo a filosofia perene, mas seja uma palestrinha onde você, não, eu já entendi o livro porque o Padre Paulo fez um resuminho para nós. E ele vai continuar feliz e contente lá na sua prateleira sem que você leia. Entenderam o problema? Então, se você quer continuar sendo só animalzinho e educando animalzinhos, parabéns, continue assim mesmo. Estou sendo cruel. Falei. Preciso provar o que eu falei. Mas eu vou provar.